Olá, bem-vindo ao programa Nunc Licet, o programa da nova igreja que é a Nova Jerusalém, no Rio de Janeiro. O programa da nova igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a Nova Jerusalém instaurada no seu segundo advento, anunciando as boas novas que o Senhor Deus Jesus Cristo reina, aquele cujo reino será dos séculos, segundo as predições de Daniel capítulo 7, versículo 14 do Apocalipse, capítulo 11 ao 15. E que bem-aventurados são aqueles que a ceia das núpcias do Cordeiro foram chamados. Apocalipse, capítulo 19. No programa de hoje, nós convidamos novamente o pastor Andy Dilma para falar para nós sobre como devemos entender o segundo advento do Senhor, ou na nossa linguagem comum e usual da letra da palavra, a sua segunda vinda. Várias são as profecias que falam da segunda vinda do Senhor, que Ele virá sobre as nuvens, que um dia Ele voltará, e como nós devemos, pastor Andy, entender, pelo entendimento da doutrina celeste, esta segunda vinda do Senhor. Boa tarde, pode ficar à vontade. Boa tarde, Francisco. A segunda advento do Senhor, muitos estão pensando, Ele vem em pessoa, e Ele vem, uma coisa que eles pensam mais que tudo, que Ele vai destruir o mundo, não é? Resgatando os bens e julgando os maus. E eles estão querendo um mundo totalmente limpo, bom, sem problemas mais. Isso também, no primeiro advento, as pessoas estavam esperando a mesma coisa. Que Davi voltará como Messias e que ele vai instaurar o reino, tirar todas as pessoas ruins e colocar o reino que dura para sempre no mundo. O segundo advento não é muito diferente do que o primeiro. É a presença do Senhor no mundo, nos mostrando como Ele é Deus e mostrando milagres, mas os milagres são diferentes deste bem. Mas é bom de pegar o livro e olhar as três profecias principais. O primeiro mais conhecido, eu acho, é 24 de Mateus. Que realmente toda a doutrina da nova igreja é tirada da letra da palavra para entender. Então, do número 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Isso normalmente a pessoa pensa. E então aparecer no céu, o sinal do Filho do Homem, e todos os tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos com brilho, clamor de trombeta, as quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, essas pessoas estão esperando o Senhor vem nas nuvens do céu. Mas tem outra profecia em Lucas que é semelhante, mas também é bem diferente. Fala assim: interrogado pelos fariseus sobre quando haverá de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque eis o reino de Deus está dentro de vós. E disse assim ainda mais: porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Então, quase mesmo. Só que agora nós aprendemos que não vem como aparência externa. E se não vem como aparência externa, como ele vem sobre as nuvens do céu? Tem duas coisas semelhantes aqui. O advento acontece espiritualmente no céu. E até a última profecia do advento, que é muito conhecida, está no Apocalipse, capítulo 19. E aqui também fala do advento do Senhor. Mas a primeira coisa dita nesse advento é assim:
e vi o céu aberto, e eis cavalo branco. E aquele que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E depois explica e disse, e estava vestido de veste salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então nós botamos essas 3 profecias juntos, nós vamos ter uma melhor ideia como o Senhor faz sua segunda vinda. Disse, ele vem nas nuvens do céu. Mas quais são as nuvens do céu? Se não vem com uma aparência externa. A nuvem do céu, ele fala que é, dentro dessa profecia no Apocalipse, vestido de branco, e o nome dele é chamado a Palavra de Deus. A Palavra é os nuvens do céu. Esse livro aqui, a letra da Palavra, o Velho e Novo Testamento, são como nuvens, que a gente não entende. Não é por isso nós falamos, agora é permitido entrar com entendimento nos arcanos da fé. Agora é permitido entender a Palavra. Por isso ele veio acima do cavalo branco. Uma outra profecia fala dele nos Salmos, que ele está cavalgando acima dos nuvens. Mesma coisa. Cavalo representa nosso entendimento da Palavra. Por isso teve esses 4 cavalos no Apocalipse. Primeiro branco, quando homens entenderam a verdade. Depois cor de fogo, aquele vermelho, que vem da mesma palavra de fogo. Quando homens entravam no mal, e estavam com mal lendo a palavra. E depois, por causa disso, cavalo preto. Porque falsidade, girou do mal. Eles leem a palavra para dominar, em vez de ensinar a verdade. E no fim, a morte, a palavra profanada. Então, o cavalo representa o entendimento da palavra. O segundo advento do Senhor acontece pelo entendimento da palavra. Mas 3 coisas. Coisa celeste, tem que entender a palavra pela mensagem espiritual e celeste que está lá dentro. Então, por isso, como um relâmpago, de um lado do céu para o outro, iluminação, que vem pela verdade genuína da palavra. Então, é coisa celeste. Segunda coisa importante é que esse acontece espiritualmente, não é? Que é uma coisa que está na palavra. Porque disse ele, a palavra de Deus, em outro lugar fala que ele é filho do homem. E filho do homem quem é crucificado, porque eles tratam a palavra assim. Filho do homem é o Senhor quanto a sua palavra. Então a palavra do Senhor é chamada filho do homem. E, como no Apocalipse, a palavra de Deus. Então, entender a palavra espiritualmente. Mas nós não podemos esquecer o ponto principal do vinda do Senhor. É o Senhor mesmo. Jesus Cristo, o Filho do Homem, vindo a nós na sua própria palavra. Então, para o segundo advento acontece. A pessoa tem que abrir a palavra, buscar de entender e entender. O problema de entender é que tem tanta coisa lá dentro. Por exemplo, a história de Sansão. Não é? Esse homem forte que representa o Senhor na sua própria palavra e a força que tem. Qualquer história na palavra tem sentido que vai explicar. Todos os reis representavam o Senhor e a maldade contra o Senhor. Josué, mesmo nome Josué em grego é Jesus. Josué, entrando na terra de Canaã, é o Senhor vindo ao mundo para conquistar os infernos, ordenar os céus e colocar uma nova igreja, como Josué fez na terra de Canaã. Então, esse sentido interno, essa coisa que está lá dentro da palavra, é a iluminação. Pode dizer, nuvens do céu com grande glória. Por isso, aqui nós temos esse símbolo. O Senhor conta a sua palavra, a própria palavra de Deus nas nuvens do céu com grande glória. E esse é o segundo advento. O senhor disse que o ponto principal dessa sua segunda vinda é que é o Senhor mesmo, o Senhor Jesus Cristo que está vindo. E quais são, então, as principais
os principais acontecimentos efetuados pelo Senhor nesta sua segunda vinda. Ok. A primeira coisa, nós temos um livro aqui chamado Juízo Final, de Babilônia Destruída. E aqui diz, ocorrido em 1757. Mas onde? O juízo final aconteceu, como ele fala, no mundo espiritual. Porque foi uma mudança grande nessa data, do mundo espiritual, para que a luz podia entrar. Até esta data, era difícil entender a palavra, porque tudo a verdade foi coberto pelas falsidades. E as pessoas, o influxo do céu estava bloqueado, pode dizer, pelas nuvens grandes. Então, uma das primeiras coisas que o Senhor teve de fazer é subjugar os enfermos. Como ele fez no primeiro advento. Nós podemos ver isso no Evangelho quando ele expulsou os demônios, não é? Então, uma obra que ele fez foi justamente subjugar os enfermos e limpar o ar, como dizer, nossa mente espiritual. Nós podemos ver na história do homem uma coisa muito interessante. Na história do homem, o que aconteceu perto dessa data? Começa a ter liberdade. Começa a ter homens livres da força dos reis e eles começam a fazer suas próprias decisões. A liberdade começou e espalhou pelo todo mundo. Agora tem muito mais pessoas livres do que teve antes. E assim começou mais essa data. Mesmo a segunda vinda, o segundo advento se dando no mundo espiritual, os efeitos aqui no mundo natural foram qualificativos e significativos para a humanidade. Todo mundo está esperando uma destruição. E disse na verdadeira religião cristã que o segundo advento não vem com destruição do mundo. Nós sabemos isso já pelo Gênesis, onde o Senhor prometeu que Ele não vai destruir o mundo de novo. Não é destruição, porque Ele quer estabelecer. Olha as profecias de Jesus vindo no primeiro advento. Tem a mesma coisa. O sol não vai dar luz. A lua vai não dar luz. E as estrelas vão cair do céu. Isso já foi predizido sobre a vinda do Senhor Jesus no primeiro advento. Então, o que significa isso? O sol representa o amor. E o Senhor falou que a caridade, o amor, vai esfriar. Não vai dar luz a lua. Lua significa fé. Que a fé vai se tornar em sangue. E atualmente tem muita gente que tem fé no sangue de Jesus. Que a salvação dele é o sofrimento de Jesus na cruz. Então a fé se tornou sangue. E as estrelas do céu vai cair. Quer dizer, os conhecimentos das coisas celestes. Quase ninguém sabe mais sobre a vida depois da morte. Os cristãos não têm medo de vida depois da morte. Ele sabia que vai ver no céu. Ele já teve uma ideia clara do céu. Apocalipse fala muito da vida depois da morte. Mas hoje em dia ninguém sabe que as estrelas caíram do céu. Mas ele está querendo um desastre enorme. Infelizmente eu acho que isso vem um pouco do desejo do mal que todo mundo tem, não é? Um acidente, ele quer saber quantos morreram. Quase como alegria, porque o coração do homem tem esse lado obscuro, que nós herdamos, não é? Na nossa hereditariedade, de gostar do sofrimento. Mas o Senhor não vai fazer isso. Ele nunca vai destruir seus filhos. Essa então é uma novidade da mensagem da nova igreja vinda pela doutrina celeste, de que o Senhor Jesus Cristo já efetuou o seu segundo advento, isto é, ele já veio a sua segunda vez. Obviamente, também, aparentemente chocante, na mensagem da nova igreja, o juízo final também já foi efetuado. E tudo isso se deu no mundo espiritual. Quais foram, então, os efeitos que no mundo natural em que nós vivemos, nós podemos perceber do segundo advento, da segunda vinda e do juízo final, e também num tema que nós não falamos, mas abriremos agora, que é a instauração, que logo depois do juízo final ele está julgando a igreja que precedeu uma que ele instaurou, e a que ele instaurou é a nova igreja, né? Então podemos dizer que na sua segunda vinda, no seu segundo advento, ele efetuou o juízo final e também instaurou uma nova igreja.
Então, os efeitos, sabe como eu falei um pouco sobre a liberdade nova. Hoje o homem tem liberdade nas coisas espirituais. Ele pode entrar nas mistérios e arcanos do fé, ou ele pode escolher não entrar nada. Hoje o homem pode ser ateu e não seja perseguido. Quer dizer, essa nova liberdade, infelizmente, conduz ao bem, mas também conduz ao mal. Mas essa é porque a liberdade é nas coisas espirituais. O homem não é mais forçado a ir à igreja. Então, nós estamos tendo a separação entre as pessoas fiéis e as pessoas não fiéis. Justamente no mundo eles estão escolhendo livremente a direção que eles querem. Mas também tem uma novas verdades nesses livros aqui, que realmente é o efeito principal do segundo advento. Aqui no Céu e Inferno fala sobre o que está no outro mundo e explica. Ele começou como o segundo advento do Senhor, a profecia do Mateus 24, e no fim fala assim. Daí se pode ver, que se entende pelas palavras do Senhor, que no fim da igreja, quando não pode mais existir o amor decorrente disso e a fé, o Senhor abrirá a palavra quanto ao seu sentido interno, e os arcanos dos céus será revelados. E assim, foi-me concedido assim descrever agora estas coisas vistas e ouvidas, esperando como isso, esclarecer a ignorância e dissipar a incredulidade. A razão de hoje existir tal revelação imediata é porque este é o que se entende pelo advento do Senhor. Em outro lugar ele escreveu sobre esse livro aqui, a exposição sumária. Depois que foi publicado, ele escreveu neste livro, em 2 cópias lá no holandês. Este livro é o vinda do Senhor. Ele escreveu isso por mandato. Quer dizer, porque isso descreve as falsidades que têm que ser jogadas ao lado e as verdades que têm que ser aceitas. Então o advento do Senhor é a própria revelação do sentido interno da palavra, que está lá dentro da palavra, e as verdades genuínas que estão lá dentro, e os arcanos do céu sobre as coisas da vida depois da morte. Por isso, no Apocalipse 19, ele foi visto montado no cavalo branco e na sua coxa escrito Palavra do Senhor. Então, agora ele está abrindo novamente a palavra, trazendo o entendimento. Este é um efeito no mundo natural que nós podemos receber, que dentro do que agora é permitido é podermos termos acesso a esses conhecimentos do céu e poder aplicar a vida. E uma coisa importante, também foi escrita não só a palavra de Deus, mas também o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, que é Jesus Cristo, nosso próprio Deus, que é visível agora na sua palavra. Antes, as pessoas teve uma ideia vaga sobre o Filho de Deus, que era parte divina, parte humana, não sabendo que o humano foi feito divino, que o Jesus Cristo próprio, em toda a sua humanidade, é nosso Deus, e nós podemos ouvir e ver Ele na palavra. Então, por isso, é chamado o segundo advento. Embora que ele falou aos apóstolos, eu vou ficar com você para o fim do século. Eu não vou deixar você órfão. Jesus nunca abandonou a igreja, era a igreja que abandonou ele. Uma coisa também digna de considerar, reverendo Índio, é o número que tem no livro Juízo Final, dizendo que mesmo que tudo isso tenha acontecido no mundo espiritual, as coisas aqui no mundo natural continuariam existindo como elas existiam. Mesma coisa quando Jesus se glorificou. O mundo continuava, o Império Romano continuava. Os efeitos do advento do Senhor na primeira vez só começou a tomar lugar 300 anos depois, realmente, no Império Romano. E o erro realmente que aconteceu, em vez de ter o reino que era do céu, ele falou, meu reino não é desse mundo, mas na outra, o homem quis um reino aqui. Então ele se tornou a igreja dele uma igreja mundana.
poder e tudo isso. Os padres e outras, o Papa Constantino, tomou a igreja como meio do poder. E a igreja enfraqueceu. E nunca teve a mesma luz que teve no começo. No início nós falamos, até parte do número do livro Verdadeira Religião Cristã, que a Nova Jerusalém foi instaurada para anunciar. Isso foi uma palavra, uma ordem que foram dada àqueles que serviram, aos apóstolos que serviram o Senhor Jesus no mundo, e que hoje eu entendo se a missão daqueles que também receberam esta mensagem do segundo advento. E é dito que a nova igreja é a igreja do Senhor Deus Jesus Cristo. Ela entende o Senhor Jesus Cristo como Deus, e essa igreja é a Nova Jerusalém descrita na palavra, que foi instaurada no seu segundo advento, e que ela anuncia a boa nova de que o Senhor Jesus Cristo reina, aquele cujo reino é dos séculos, segundo as predições de Daniel e no Apocalipse, e que bem-aventurados são aqueles que a ceia das núpcias do Cordeiro foram chamadas. A mensagem da nova igreja, então, é essa. Não tem muitas complicações, não é muito complexa. É que o Senhor Jesus Cristo reina, e que o seu reino é dos séculos, e bem-aventurado aquele cujas bodas do Cordeiro foram chamadas. E a verdadeira religião cristã explica, não só chamados, mas aqueles que se aproximam, aqueles que ouvem a voz e vêm. Porque, como o Senhor diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E escolhido não é do Senhor, mas é a pessoa que quer ouvir a voz dele, quer responder, quer entender, quer viver. Assim vem essa bem-aventurança que é sobre nós. Então, dentro do segundo porção que foi lida ali da palavra, foi dito que muito especulando quando viria então, quando se daria essa segunda vinda, o Senhor diz que essa sua segunda vinda não seria com visível aparência, mas ela se daria dentro em vós. Então o segundo advento se dê no mundo espiritual, e aqui no mundo natural em que estão os homens, ela se dá dentro do homem. E aquele a quem é dado o segundo advento, a quem se dar o segundo advento, pode se considerar um membro da nova igreja. Então, essa nova igreja que o Senhor está instaurando, com esse novo entendimento, com essas novas verdades. E como dito lá na primeira leitura do Mateus capítulo 24, disse que ele unirá os seus escolhidos dos quatro cantos do céu, mostrando também que é um fator interno. Não é verdade? Por isso, entrando na nova igreja, tem duas perguntas. A primeira é: você acredita que o Senhor é um, em que está a divina trindade, e que este deve ser o Senhor Salvador Jesus Cristo? E a segunda pergunta é que os males devem ser afastados, porque vem do inferno e salva do inferno. E os bens devem ser feitos, porque vem do Senhor e salva do Senhor. São as duas perguntas. Se nós queremos acreditar que a palavra ensina e fazer que a palavra ensina, então vai ter isso. Era uma coisa interessante, uma vez Swedenborg foi perguntado qual vai ser o sinal que isso é segundo advento. Para uma pessoa escrevendo ele, disse: não vai ter sinal externo, que isso constrange. E a pessoa vai só acreditar externamente. Mas, iluminação, que é mais do que um sinal? Que a pessoa vai ver e entender a verdade e saber como viver. Isso é o sinal. É uma coisa individual. Não é uma grande coisa, milagres que nós podemos fazer para provar. Isso teria tirar a liberdade. E desde o segundo advento, quando o Senhor deu ao homem a liberdade nas coisas espirituais, então desde este momento, essa liberdade não pode ser tirada pelos grandes sinais e milagres. Quem deixa nossa liberdade de ler a palavra, entender e fazer. Dentro da máxima do nosso programa, nós dizemos que o Núcleo Nixon ensina pelas máxima da nova igreja que as verdades espirituais abrem o entendimento fechado pelas falsidades. E ficamos com o gostinho dessas explicações
de como se dá, como deve ser entendido o segundo advento, escrito na letra da palavra, lido como segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas como chegamos ao final do nosso programa, se você deseja saber mais sobre a revelação desses arcanos dado na doutrina celeste para a nova igreja, e também são as verdades responsáveis pela reforma, a regeneração e a salvação do homem, entre em contato conosco. Nosso endereço é Rua da Graça 45, Centro, bairro de Fátima, Centro, no Rio de Janeiro. Os nossos telefones é 34069722 e o e-mail é contato@anovaigreja.org. O nosso site é www.anovaigreja.org. O nosso Facebook é a Igreja Nova Jerusalém, a Nova Igreja do Senhor Jesus Cristo. As nossas reuniões são todas as quartas-feiras às 16 horas e aos domingos às 11 horas da manhã. Nós temos um culto ao Senhor no nosso templo no Rio de Janeiro, aqui na Rua da Graça 45, no bairro de Fátima. Você é o nosso convidado. Venha e veja. Um abraço fraternal e até o nosso próximo programa.